Bom, pessoal, como eu estava falando no vídeo anterior, né, que deu uma pane e não cheguei a concluir o vídeo, estou de volta aqui, seja bem-vindo ao canal Ser Consertos e Reparos. Continuação aqui do vídeo sobre o transformador, né, porque, sim, como eu estava falando, transformador, eu já medi aqui na saída dele, eu estou com a voltagem aqui, né, de 9 volts. E justamente, por que é que eu estou utilizando aqui a lâmpada, né? É porque o que é que acontece? Quando você vai testar ou medir, testar no caso, um, um dispositivo, um equipamento, uma máquina, um motor, por exemplo, né? E às vezes requer que você tenha uma certa precaução. Tipo assim, se o dispositivo tiver já com problema, se ele teve um curto ou uma sobrecarga, é arriscado de você ligar esse dispositivo direto na tomada e ele dar curto, pegar fogo, né, queimar e danificar, e pode danificar até sua instalação, se caso ele não tiver também um fusível de proteção nele ou um disjuntor, né? É capaz de sua instalação ser danificada. Então, nesse caso aqui, eu tô com a lâmpada aqui porque a lâmpada serve para te dar uma proteção quanto até você medir esse transformador aqui para saber se ele tá bom, se ele tá ruim ou se ele tá em curto. E também que você, através da lâmpada aqui em série, quando a lâmpada está nessa ligação aqui, ela está em série com o transformador. Por quê? Porque a corrente que vai passar pela lâmpada vai ser a mesma que vai passar pelo transformador, né? E nesse caso aqui, o circuito ele já está energizado, né? O circuito já está energizado. Por quê? Porque quando eu fecho o circuito aqui da saída ou da bobina secundária do transformador, vocês podem ver que fecha um curtozinho e a lâmpada acende, né? Só que a lâmpada não está acendendo com o brilho máximo dela, que ela acenderia ligada direto nos 110 volts. Por quê? Porque o transformador tá ligado em série com a lâmpada e nisso ele está limitando a corrente que passa aqui pela lâmpada, né? Daí esse tipo de teste aí para você que é aluno de elétrica, de eletrônica, de eletrotécnica, né? Serve para você saber qual é o secundário, qual o primário do transformadorzinho. Entendeu? Por quê? Porque, tipo assim, o transformador ele tá ligado, tá energizado aqui. Porque se eu pôr o multímetro aqui, veja só um momento. Como eu estava falando, multímetro no secundário, eu tenho a tensão de 8 volts. Só que eu não tenho corrente circulando. A corrente só vou passar até corrente aqui quando eu fizer isso aqui, ó. Fechar ou então colocar aqui algum componente, um resistor, uma lâmpada que acenda nessa tensão aqui para eu ter uma carga. Nisso o que é que acontece? No primário do transformador, eu vou ter uma corrente baixíssima, uma corrente que ela é quase zero de consumo, né? Vamos ver aqui então. Por aqui na escala de corrente, no amperímetro aqui, para testificar o que eu estou falando. Então eu faço isso aqui, ó.
E como vocês estão vendo, eu tenho apenas uma corrente aqui, vê se dá para ver aí. Corrente de 10 miliamperes. Que está sendo consumida porque justamente eu tenho um enrolamento aqui primário do transformador que está em série com a lâmpada e está fechando o circuito. A mesma corrente que vai passar aqui na lâmpada é a mesma que passa pelo transformador. Só que como o transformador, a bobina do transformador soma com a resistência da lâmpada, a resistência fica mais alta, fica muito mais alta. Porém, para o transformador, essa resistência é suficiente para fazer com que uma corrente, uma carga, uma corrente possa circular aqui, maior possa circular, e uma carga que eu ligar aqui possa funcionar, acender uma lâmpada, girar um motorzinho. Porém, como a lâmpada já possui uma resistência bem alta, a resistência dessa lâmpada chega a 300 ohms, né? Passa 300 e poucos ohms, enquanto ela aquece, ela chega a essa resistência, né? Aqui no free desligado, essa resistência dela é mais baixa, né? Mas mesmo assim circula uma corrente por aqui que passa pelo filamento, pelo resistor da lâmpada, só que não é suficiente para acender a lâmpada. Só acende a lâmpada quando eu fecho o curto no secundário ou saída do transformador, que eu coloco em carga, fazendo a corrente aqui circular, né? E acende a lâmpada. Mesmo assim acende a lâmpada com o brilho dela fraco pela metade, entendeu? Ela funciona em 110, como se ela tivesse apenas com a tensão de 60 volts. Por quê? Porque eu tenho uma corrente circulando no secundário do transformador, entendeu? Então o transformador agora está em carga. Então, quando acontece isso, eu vou fazer com que essa corrente, que era apenas de 10 miliamperes, enquanto não tem carga aqui, suba, entendeu? Fique uma corrente maior. Agora eu vou medir aqui para ver qual é a corrente que, só um momento, que sai aqui, circula agora no secundário transformador. Bom, o amperímetro já está aqui na escala menor de amperagem alternada. Aí a gente faz isso aqui, ó. Então aí eu tenho circulando aqui, né, 4,3 amperes, né, que é a corrente que está circulando aqui, né, a corrente de trabalho do transformador, corrente de trabalho porque o secundário do transformador ele está em carga, aí ele faz também com que a corrente no primário aumente, ou seja, que consuma mais corrente. Agora o circuito aqui em série com a lâmpada e a bobina do transformador vai limitar essa corrente, né? Que seria normal se o transformador tivesse ligado direto nos 127 volts. Agora vamos medir a corrente agora do secundário para quanto ela variou, né? Tá vendo aí a corrente de 10 miliamperes, ela subiu para 320 miliamperes, né? Então 320 miliamperes no primário do transformador e 4,3 amperes, 4,62 amperes no secundário do transformador, na saída, né? Corrente suficiente que dá para alimentar muitos aparelhos, né, que funcionam com tensão de 12 volts, consome 1 ampere, 2 amperes por aí, né? Só não pode ultrapassar a corrente, porque senão
Isso causa um curto-circuito e uma sobrecarga, né? Então, bom, gente, esse é um dos testes que você faz, que você pode fazer aí para saber localizar a bobina primária e a secundária do transformador, né? Por quê? Porque o que é que acontece? A fiação, geralmente, ela não é padronizada nem para o secundário, nem para o primário do transformador. Então, às vezes você vai medir um transformador, você vê lá só dois fios na primária e 2 fios na secundária, como esse daqui. Entendeu? Às vezes você pega um transformador que você vê vários fios, secundário e primário. E às vezes você pode se basear também, como eu antes eu ficava me baseando pelo número de fios no secundário e no primário e também pelas cores e também pela grossura do fio, mas isso não tem muito a ver não, né? Eu sou desses 2 fios maiores aqui na saída do transformador para identificar já a saída, né? Porque eu umas vezes já liguei transformador invertido e queimei o transformador. Então, se você ligar o transformador invertido, vai acarretar queima, né? Ele demora um pouquinho, aí começa a fumaçar e queima, estoura. Então, para não acontecer isso, a lâmpada, além de você localizar o primário, aí a bobina primária e a bobina secundária do transformador, você também ganha uma proteção, que se caso você for testar o transformador, a bobina primária dele estiver em curto, a lâmpada vai acender na força máxima dela, dizendo que ali existe um curto. Só que você tem que saber também a potência da lâmpada que você vai utilizar para fazer isso. Ou seja, nunca seria assim adequado você colocar uma lâmpada com assim potência maior nem tão pequena, né? Geralmente você pode usar assim uma lâmpada com potências que vai de 40 a 80 watts, se tiver, entendeu? Como essa que eu estou utilizando aqui são de 60 watts. Então eu consigo ver aqui pela variação do brilho da lâmpada se o transformador está em curto, se o transformador está bom de ser utilizado, entendeu? E tenho também uma proteção, caso até eu mexendo aqui com um alicate, uma chave tentando ligar a fiação, eu posso causar um curto se o transformador estiver ligado direto com a tomada. Mas o uso da lâmpada em série, entendeu? Faz com que você possa tirar essa dúvida, fazer a medição, constatar se o dispositivo está bom ou não e tendo uma proteção de não causar curto-circuito, né? Então, o que acontece aqui? A lâmpada fica em série com o transformador, entendeu? E eles aqui no caso, a lâmpada precisa de que haja uma determinada tensão em cima dela e o transformador também precisa, né? Nesse caso aqui, fomos medir aqui a tensão que está em cima do transformador, vamos ver aqui. É que vai fazer com que na saída do transformador haja uma alta amperagem e também que a tensão seja mantida, né? Então, ver se dá para vocês verem aí. Bom, 122 volts, 120 é isso mesmo, é a tensão. Então, sobre o transformador tem os 120 volts.
entendeu? É o que faz com que o transformador me dê a tensão e me dê a corrente que seja suficiente para funcionar. Mas aí você pode suscitar uma dúvida. Mas a lâmpada não interfere, assim, caso eu querer alimentar um dispositivo que funcione nessa tensão e nessa corrente no transformador, a lâmpada não pode interferir nisso? Não vai interferir, porque você viu como eu medi aqui, eu coloquei o, o a saída do o transformador em curto. Só que esse curto aqui, você poderia até questionar, você colocou em curto, por que é que o transformador não começa a aquecer demais, fumaçar, pegar fogo e estourar a saída dele? Justamente, não, pessoal, porque justamente o que é que eu falei. A lâmpada em série, ela serve como uma proteção e ela apresenta uma determinada resistência. O que é que acontece? Os resistores, eles eles podem ser chamados também de fontes ideais, não, de fontes reais, entendeu? Mas não são fontes ideais para alimentação, porém são chamados de fonte reais ou uma fonte de corrente constante. Por quê? Porque uma lâmpada, um resistor de chuveiro, os resistores usados para eletrônica, entendeu? Eles tornam a corrente constante quando eles são ligados diretamente, entendeu? Ou então quando eles são ligados para alimentar outro dispositivo. Então, aquela corrente, ela não nunca ultrapassa. Tipo assim, se você tem um resistor de... Só pegar aqui, fazer as contas aqui. Baixar um pouquinho a música, senão daqui a pouco o YouTube vai querer me cobrar direito atual aqui por causa da música do Michael Bublé. Então vamos fazer uma conta aqui, pessoal. Então vamos botar assim, né? Se você ligar um resistor numa tensão de 120 volts, você tem que saber qual a resistência desse resistor. Então vamos dizer que esse resistor tenha 500 ohms. Esse resistor vai deixar passar uma corrente de até, entendeu, 240 miliamperes. E nunca, você pode dizer uma coisa, que isso nunca chega a ser um número exato, porque nas equações, nas contas de energia, na prática, você sempre vai ter perdas. Isso só acontece só na teoria, entendeu? O que acontece mais na teoria. Na prática, sempre haverá perdas. O número é sempre aproximado, mas se estiver bem aproximado da realidade, já está ok. Então você vai ter... Isso é o que um resistor ele vai deixar passar. Isso nunca vai ser ultrapassado, a não ser que aconteça de repente acontecer uma sobretensão em cima do mesmo, né? Então, se você tinha uma tensão de 120 sobre um resistor, vamos botar de 200 ohms, você tem 600 miliamperes. Se a tensão dobrar, for para, vamos dizer, 220, em cima a resistência do resistor ela não variou nada. Então você terá, se a tensão dobrar, você terá 1,1 amperes. Então a resistência fica a mesma, né? A tensão dobra, entendeu? A tensão dobra e a corrente que era apenas de 600 miliamperes, ela sobe para mais de 1 ampere. Isso vai, com o tempo, vai causar a queima
desse resistor, né? Porque essa resistência ela não vai suportar essa tensão, essa corrente, né? Acarretada pela variação de tensão. Então, o resistor, a lâmpada, a resistência do chuveiro, da ducha, eles são fabricados com determinado número de ohms, entendeu? Para, como é que se fala, suportar determinada corrente. Então, o que diz o quanto de corrente vai passar num resistor, num componente, é a sua resistência. Então, quando acontece isso, uma lâmpada, um resistor, uma resistência de chuveiro pode ser chamado de uma fonte de corrente constante. Por quê? Porque você pode ligar outro dispositivo nela e aquela corrente não vai variar, entendeu? Não vai variar, porque o resistor ele limita a corrente, entendeu? De acordo com a tensão, ele vai manter sempre aquela corrente. É o que acontece aqui no caso da ligação da lâmpada com o transformador. Você vê que eu faço isso aqui do curto, entendeu? É um curto que não acarreta perigo de queima, porque se esse transformador tivesse ligado nos 120 volts aqui, o que é que ia acontecer? Se eu quisesse, ia ser impossível, quase impossível, eu medir a corrente que está passando aqui. Por quê? Porque eu ia ligar esses fios aqui da saída, ia dar curto-circuito, os fios iam esquentar, ia começar a pegar fogo e o transformador ia também, a bobina do transformador ia aquecer e pegar fogo. Por quê? Porque não ia suportar a corrente ia subir demasiadamente. A corrente também do primário ia subir demasiadamente, consequentemente também o primário ia começar a esquentar, pegar fogo, deixar passar uma corrente cada vez mais alta, porque não tem controle. A bobina do transformador não é um resistor, ela não tem controle, não é como a lâmpada, que eu posso deixar ela ligada a horas, entendeu? E não vai acontecer nada porque ela controla a corrente. Então aconteceria isso, pessoal, o transformador, se eu tivesse dando sobrecarga ou curto-circuito, sem a proteção da lâmpada, ela queimaria, consequentemente também eu estaria até incendiando a rede elétrica da minha casa, se caso o disjuntor não desarmasse, né? Não abrisse. Então, através dessa ligação aqui em série com a lâmpada, eu posso limitar a corrente e posso testar o transformador, corrente de saída do transformador, e posso saber qual é a ligação do primário e do secundário sem ter problema de verificar número de fios, cores de fios ou a grossura do fio. Tá certo que esses parâmetros também servem para você fazer identificação, né? E quando você já souber identificar através de uma lâmpada ou através do próprio multímetro as bobinas do transformador, você já vai passar a identificar visualmente, soldando fios de cores apropriadas e também de bitola apropriada para trabalhar aí diretamente, né? Então, a lâmpada está ligada ao primário do transformador, limita a corrente, entendeu? E aí você pode fazer medições de corrente direta. Se não fosse pela lâmpada, assim como eu tenho a lâmpada aqui, pessoal, podia ter também um resistor, entendeu? Usado em circuito eletrônico, entendeu? Obviamente que tem que ser um resistor de alta potência para suportar também a energia que passa aqui, senão ele queimaria. Não bastaria apenas colocar um resistor de 300, 400, 500 ohms aqui, como a lâmpada. Ele tem que suportar também a dissipação de calor para que não se queime também. Bom, então tá aí, né? Teste de transformador a quente usando lâmpada série, entendeu?
usando a lâmpada em série. Agora vamos fazer uma medição aqui, vou desligar aqui a lâmpada. Vamos medir aqui para ver quanto é que está dando de resistência. A resistência que está somando aqui o transformador e a lâmpada. Só um momento. Só um momento, pessoal, ajeitando aqui porque ninguém ainda me doou um tripé para eu poder gravar meus vídeos, né? Tô aguardando você aí, se inscreva aí no canal Sé Consertos e Reparos. Doe aí um tripé, né? Bom, pessoal, já tô aqui com... E eu já tô medindo aqui a resistência, né? Tô com a resistência aqui de 81 ohms. Por quê? Porque é de acordo com também o aquecimento da lâmpada, né? Você viu que naquele teste que a gente fez naquele dia, que a gente estava falando de resistores, a lâmpada varia de resistência, o filamento da lâmpada varia de resistência, né? Por causa do aquecimento. Então tá aí, pessoal, a resistência da lâmpada somada à resistência também do filamento do transformador, da bobina transformador, porque como eu falei, como o multímetro ele envia corrente contínua, a corrente contínua passa com facilidade pela bobina transformador também dependendo da resistência dela, porque quando esse transformador ele está ligado, a resistência dele aumenta bastante por causa da indução eletromagnética, entendeu? Bom, gente, agora eu vou fazer uma troca aqui, uma inversão para a gente medir, a gente fazer o teste da bobina secundária, da saída secundária do transformador, tá ok? Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, porque agora eu vou enviar esse vídeo já está quase com 30 minutos, e o envio dele vai ser demorado, porque também a velocidade aqui da internet está a passo de tartaruga, né? Então vou enviar esse primeiro. No outro vídeo eu vou fazer aqui a medição, tirar a medida de corrente aqui localizar aqui a bobina secundária do transformador com a lâmpada também. Espero que tenha dado para ficar claro aí, né? Senão vou repetir. Então, quando você quiser, resumindo, quando você que está fazendo o curso agora, você que é curioso, você, sei lá, que é robista, quando você quer medir um aparelho, mesmo não sendo um transformador, e você não sabe se ele está com problema, se ele está encurto em algum componente, entendeu? De repente ele não tem fusível de proteção, provavelmente você vai ligar ele direto nos 110 volts, ele vai queimar, vai demorar um pouco e vai dar um curto-circuito, né? No transformador pode acontecer a mesma coisa. O transformador às vezes pode estar em curto, você liga ele direto na tomada, então ele vai queimar. Então, para evitar isso,
Você pode usar a lâmpada, porque que é como eu falei, a lâmpada, essa lâmpada, a lâmpada incandescente, a lâmpada vai servir como uma proteção, entendeu? De você não dar curto. Ou então que se o transformador tiver em curto, a lâmpada vai acender no brilho máximo dela. Então aí você já constata que que o primário do transformador está em curto. Ou se você fizer alguma inversão aqui na ligação, se fosse tivesse ligado direto na rede, ia dar um curto e ia estourar e isso vai te acarretar até um acidente, né? Entendeu? Choque, queimadura. Mas como tem a lâmpada aqui para proteger, a corrente vai passar pela lâmpada e vai passar pelo transformador, entendeu? Isso vai ser a mesma corrente que vai estar passando pelo transformador, vai estar passando pela lâmpada, sendo que nesse caso aqui, o transformador, a corrente que passa pelo transformador, ela é suficiente para excitar o transformador, fazendo com que haja uma tensão e uma corrente aqui na saída do transformador. A corrente só vai aumentar se eu der curto, der sobrecarga aqui, ou então colocar um componente de consumo elevado aqui na saída do transformador, a lâmpada vai acender, mas vai acender com um brilho ameno, entendeu? Mostrando aqui que o transformador está energizado e está em serviço, né? Então o transformador tem as medidas, né? Corrente em vazio e corrente de trabalho, né? Corrente em vazio é quando o transformador não tem carga na saída do transformador. Corrente de trabalho é quando a carga na saída do transformador, e tem também corrente de curto-circuito, que se você ligar o transformador direto na rede e tentar medir a corrente dele, essa corrente vai aumentar tanto que vai queimar o transformador, ele não vai suportar, né? Vai queimar. Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou dar mais explicação, vou fazer um resumo, entendeu? Espero que tenha ficado aí. Eu estou testando e mostrando aqui na prática, para quem é interessado aí em curso de elétrica ou de eletrônica, sobre o transformador aqui, que é um dispositivo fundamental na montagem de fontes na nossa própria residência, né? Ele baixa os 13.000 volts da rede de energia para 110, 220, para que essa energia fique adequada ao uso, né? Nosso uso. E ele também se encontra nos outros aparelhos, né? Nas fontes, entendeu? De alimentação dos aparelhos aí. Então, espero que você tenha gostado dessa parte, desse assunto aqui. Dê seu like aí. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreva para ser mais um inscrito e para dar milhares de visualizações aí. Se você quiser fazer uma doação de um tripé, você pode entrar em contato comigo. O WhatsApp é 990118547, 991571585. Meus números são de telefone 21, código aqui do Rio, 990118547, 991571585, operadora Claro. Se você quiser fazer uma contribuição também em dinheiro, fica à vontade. A partir de R$ 2 ou R$ 3 eu estou recebendo aí pela minha conta poupança, 135585, agência 0817-7, Banco do Brasil. Se você é da localidade aqui, região metropolitana aqui do Rio, você pode solicitar algum serviço aqui, uma visita para um orçamento, né? Entre na página Facebook /CE Consertos e Reparos Nova Iguaçu. Lá tem a relação dos serviços com os preços, horário de atendimento, entendeu? E mais informações, você entra em contato pelo WhatsApp
Tá bom, pessoal? Então o canal CE Consertos e Reparos é para isso. Eu não coloco aqui vídeo aulas, porque também não estou recebendo para isso. Isso aqui apenas são mini tutoriais para quem é interessado aí em elétrica, entendeu? Ou que está fazendo o curso, quer tirar uma dúvida. Dúvidas à parte, você pode entrar comigo pelo WhatsApp, que a gente combina aí um valor para que você possa ter um vídeo exclusivo aí, entendeu? Enviado para você pelo WhatsApp, entendeu? Então, pessoal, uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia para você. Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas uma boa tarde, entendeu? Porque são agora 2:30 da tarde, entendeu? Desse 5 de julho de 2018, temperatura aí de 27 graus aqui na Baixada Fluminense. Tá bom, pessoal? Uma boa tarde e até o próximo vídeo, que vai voltar ainda com esse assunto. No próximo vídeo eu estarei fazendo o teste aqui do primário do transformador. Como você achar o primário do transformador também usando a lâmpada, né? Dizendo que se você achar um lado do transformador, você não precisa se preocupar em achar o outro, não é isso? Também tem esse lembrete também, mas mesmo assim eu vou fazer essa demonstração aqui. E o que não ficou claro nesse vídeo pode ficar no próximo, tá bom?